Tamo aí, mais um vídeo, mais um passeio. Na verdade, a continuação do passeio do Jardim Botânico do Brooklyn. Essa é a área das estufas e depois disso vamos continuar batendo um papo até o fim do passeio. Esses dias eu tava pensando, imagina viver de acordo com a aprovação. Que merda que deve ser. Imagina tentar falar verdades sem ofender ninguém. Simplesmente impossível. Impossível. 8 bilhões de pessoas no mundo. E quando eu digo aprovação, é aprovação alheia, né? E a gente vê muito isso nos tempos de redes sociais, né? Vou falar mais disso à frente. Mas hoje eu estava reparando no trânsito como que todos ficaram parados esperando o sinal de pedestre abrir. E mesmo sem vir carro nenhum, se um atravessa, os outros atravessam também. Eu olhei para um lado, para o outro, não via carro nenhum, atravessei. Atrás de mim veio a galera. E o contrário também acontece, quando o sinal está aberto, mas ninguém avançou, todo mundo fica panguana, aí olha o celular, alguma coisa, e ninguém vai. Aí quando um vê um movimento, o resto vai. Só um detalhe que me passou assim, quase que despercebido no dia a dia, né, todos os dias, mas hoje eu estava pensando exatamente sobre isso e vim aqui fazer essa associação com relação às opiniões, por exemplo. Porque hoje parece que a gente vive uma ditadura do consenso, né? É proibido opinar algo diferente, às vezes parece que é crime se você não tiver um selo de aprovação social do filtro do pensamento médio, né? Do pensamento médio. Esse que é o grande problema. Da maioria, né? A média vai ser sempre a maioria vai ser sempre a média, né? Parece até que as pessoas no mundo nasceram pensando sempre o que sempre pensaram e vão morrer pensando a mesma coisa, né? Não existe a metamorfose ambulante lá do Raul Seixas, né? Isso aí não existe, não. Todo mundo sempre foi uno, né? Átomo. É o início, meio e fim, né? Parece que o povo não tem inteligência, né? De entender e aceitar as coisas e as pessoas de formas diferentes. Parece que são obrigadas a serem cópias umas das outras, feito replicantes, né? Trazendo aí o referência ao Blade Runner, Caçador de Androides e o 2084, sei lá. Replicantes, né? Pensando mesmo, parece que é até um galho da filosofia comunista, né? Que tem que ser igual. Nada é igual, igualdade não existe. Essa é a maior bobagem filosófica já inventada na história da humanidade, inspirada em Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, olha isso, e fraternidade. Ok, fraternidade é sempre bom, mas liberdade e igualdade são opostas por natureza. É impossível uma coisa ser livre e igual, né? Só, eu não vou refletir mais nesse vídeo sobre isso, não. Mas pensa um pouco aí sobre isso. É impossível. Então como que você espera que todas as pessoas do mundo tenham a mesma opinião? Porque parece que é assim que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Porque elas entram no Instagram ali, vê um comentário, entra no YouTube, vê um comentário, assiste um vídeo, escuta aqui igual eu tô falando, e elas já vêm munidas de argumentos, e contrapontos, e que não, que isso aqui. Muitas vezes até pegam um ponto e distorcem, né? Não é nem aquilo que você falou, mal interpretam o que você falou, ou que você comentou, ou que o outro comentou. E, e parece que existe um estímulo, inclusive, né, para uma autoafirmação, né, de que não, eu trago a verdade, que você está errado, e uma grande necessidade de apontar, né, sempre com a opinião está errada. E imagina ter que viver preocupado com essa histeria coletiva, né, de ser aprovado pela tribo. Tudo bem que somos animais, que evoluímos na tribalidade, somos animais tribais, mas quem ainda vive assim e em tal extremo que eu estou dizendo, é ser muito dependente. É ser muito dependente.
Então ninguém mais tem inteligência, né, para ouvir qualquer opinião que não concorde perfeitamente, 100%, e já vai coçar para querer discordar e discursar sobre. Ou então, de qualquer forma que seja, se convencer de que não, eu penso diferente, melhor. Ou então criar qualquer malabarismo mental para confirmar seu próprio viés. E na internet todo mundo é hater de absolutamente qualquer coisa, né? Eu vou trazer um clichêzão aqui, nem Jesus agradou todo mundo, né? Imagina alguém na internet. Então. Porque se você entra em qualquer rede social, vê qualquer comentário, já vem uma enxurrada de outras pessoas querendo contradizer ou qualquer coisa que seja. Muitas vezes, igual eu falei, distorce aquilo, mal interpretou aquilo que foi escrito. E às vezes só como observador eu fico captando essas coisas, sabe? Na internet. E no mundo lá fora também, né? É impressionante. E vai ter gente para discordar de qualquer assunto e qualquer opinião que seja, qualquer. E cada um se limita no tamanho da própria visão de mundo, né? Isso me lembra um exemplo de uma menina que veio comentar num post lá dessas páginas de sei lá o que nos Estados Unidos. Ela comentou assim que a comida nos Estados Unidos era muito ruim. Aí quando eu fui ver, a experiência dela aqui nos Estados Unidos era Disneylândia por uma semana. Imagina dizer que a comida do Brasil é ruim porque visitou o Beto Carreiro. E aí comeu uns pedaços de pizza, hambúrguer lá. Entendeu? Por mais óbvio que uma afirmação dessa seja um absurdo, essa pessoa vai jurar de pé junto que ela tá certa porque ela viveu na pele, né? E ainda vai falar, não, mas que eu estive lá. Porque muitas vezes as opiniões, principalmente na internet, é assim, né? Polir de alguém, ouvir de alguém, igual aquilo que eu falei, né? É o coletivo, né? É o pensamento médio. E aí muitas vezes a pessoa acha que ela saiu dessa caverna, né? Porque não, eu vivi aquilo ali. Mas o que ela viveu também é algo muito minúsculo, sabe? Ela viveu uma semana na Disney, foi a alguns parques ali, aí foi e comentou isso, né? Aí eu tava assistindo aquele comentário ali falando disso, não, que a comida nos Estados Unidos é muito ruim, e trouxe pra minha realidade e falei assim, não, peraí, isso aqui não faz sentido, não, entendeu? Imagina se eu tiver que ficar vivendo com relação a isso, né, com opinião de outras pessoas e ficar morrendo por isso, né? Simplesmente impossível. Isso me lembra um exemplo de um cara que eu tava no trem voltando da Pensilvânia, do jogo do Flamengo, no Mundial de Clubes. E tinha um cara chato do meu lado, velho. Era um flamenguista. E tava falando que ele mora em. Cara, qual que era o estado? Ele falou o estado mais aleatório possível aqui dos Estados Unidos, eu nem lembro o nome. E que. E que aí que ele disse que morou em Nova York já por 2 anos. E aí que ele foi de volta pro Brasil, porque ele tem família lá, e a família dele tem casa lá, e ele vive bem lá, em São Paulo. E aí ele voltou para os Estados Unidos por conta dos filhos. E aí foi para esse estado no fim da pariu para dar uma boa condição para os filhos enquanto eles crescem e estudam. E esse cara chato, ele tava assim a cada segundo falando que, porra, eu só troco, não troco São Paulo por nenhum lugar do mundo. Eu não pretendo ficar aqui nos Estados Unidos por muito tempo, não. Só até meus filhos terminarem de crescer ali na escola e sei lá o que. Aí eu fiquei pensando, cara, meu Deus, nossa, eu tinha tanta coisa pra falar, mas eu fiquei assim, esse cara é tão chato que eu não vou nem argumentar, não vale a pena, né? Deixa ele com a opinião dele. São Paulo é o melhor lugar do mundo pro cara, ele tava falando. E não, que eu vivi em Nova York, não troco São Paulo por nada. E aí falou, né, pô, que tá lá. Qual que é o estado? Deixa eu pegar aqui. Era Missouri ou Minnesota. Minnesota. É. Tipo, independente, dois estados completamente ali isolados, não tem muito o que fazer. Realmente o cara tava. Sei lá, cara, é a realidade dele.
Só que ele ignora todas as outras realidades, inclusive de quem vive benzão nesses dois estados aí. Que inclusive tem muito de beleza natural, né? Coisa que talvez ele não curte, tal. Pra curtir São Paulo capital como o melhor lugar do mundo. Então assim, cada um no seu nível de perspectiva e consciência ali, né? É igual eu falo, né? O porco gosta do chiqueiro, né? Você não vai culpar o porco por gostar do chiqueiro, só não vai morar no chiqueiro, né? E quando o porco sai do chiqueiro, ele transforma o novo lugar num chiqueiro, porque ele gosta daquilo ali, né? É tipo aquela frase, né? Não culpe o palhaço de estar agindo como um palhaço, né? Se pergunte por que você continua indo pro circo, né? Então, assim, esse cara reclamando, 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 não arreda o pé daqui nem a pau. E em Deus é São Paulo, que é de onde, exatamente de onde ele saiu, que tinha a vida boa com a família, que sei lá o que, com a casa lá da família dele. Então, assim, vai discutir com um cara desse, tá entendendo? É isso. Algumas pessoas são como porcos, gostam de viver no chiqueiro. E não há nada que você possa fazer a não ser deixá-las viver no chiqueiro. E procurar seu próprio ambiente. Algumas pessoas vão sair do chiqueiro e ir para outro ambiente, transformá-lo em um chiqueiro, porque chiqueiro é o que elas gostam. E você vai tentar convencer o porco de não gostar do chiqueiro. É isso que eu tenho falado aqui, né? E eu não perdi meu tempo em tentar opinar com esse cara, né? Porque é a limitação da perspectiva dele ou qualquer crença que ele tenha criado em cima daquilo ali para justificar qualquer coisa da própria vida, né? E por isso que eu trago aqui o, o título desse vídeo como a insustentável leveza da opinião, porque ao mesmo tempo, né, digo, fazendo aí analogia a um dos meus livros favoritos de todos os tempos, né, de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. E eu digo que a opinião, né, ao mesmo tempo que ela é leve, porque qualquer um dá sobre qualquer coisa, a qualquer momento, e, e parece que não, né, inconsequente, não, não precisa ter pé nem cabeça, né? É uma mera opinião. Ela ao mesmo tempo ela é sustentável, porque imagina se opiniões entram em debate com outras opiniões, o que vira, né? A gente conhece bastante do mundo moderno, o que virou, né? Pra saber disso que eu tô falando. Eu não ia entrar em debate com esse cara no trem, eu não ia entrar em debate com a menina lá que falou que virou vegana por conta da comida dos Estados Unidos ser muito ruim, de acordo com a experiência de uma semana dela na Disney. Cara, não tem condições alguma de você querer perder o tempo dando a sua opinião, da sua realidade, da sua perspectiva, explicando, né, racionalizando e destrinchando todos os fatos e alternativas e tudo mais, para umas pessoas dessas convictas das próprias opiniões, né? E esse é o peso da opinião, né? É insustentável, né? Muitas vezes você dá a sua e não importa o quanto de argumento, o quanto de racionalidade e de nexo causal você coloque ali, vai chegar alguma pessoa e falar: não, sua opinião é insustentável. E vai dar a própria opinião, vai querer refutar, vai querer contradizer, vai querer fazer toda aquela coisa que todo mundo sabe que eu tô falando, né? Que principalmente a gente vê na internet, mas muito lá no mundo lá fora. Igual o cara do trem lá. Cara, e esse cara, tipo, tudo que eu tentava falar, ele já atropelava, assim, em um milésimo de segundo, e que não, mas que não, mas eu, e na minha vida, eu, né, a minha. Então, assim, totalmente insustentável. Cara, totalmente insustentável. E é por isso que eu disse no início do vídeo aqui, imagina tentar viver de acordo com a aprovação. Imagina viver de acordo com a aprovação, cara. É impossível. Imagina tentar falar verdades sem ofender ninguém, né? Sem esperar que ninguém vá reagir de forma negativa com relação a isso. É impossível. Então vira insustentável mesmo, né?
essa busca incessante pela aprovação social, pela a busca da opinião média ali, né, do filtro de aceitação, né? Essa preocupação excessiva com a histeria de ser aprovado pela tribo e entrar, né, no consenso, né, que eu chamei da ditadura do consenso, né? Que se você não obedecer ali o que é considerado consenso, você está guilhotinado, né? É o peso da conformidade, da autocensura para não desagradar, né? Transforma a vida numa constante de se encaixar no molde, né? Isso é completamente sustentável. Por isso que eu disse, mais uma vez, imagina ter que viver de acordo com a aprovação. A gente não faria nada, né? Eu não faria nada. Eu não estaria gravando esse vídeo, que ia chegar alguém e falar, pô, feio pra caralho. Eu não estaria gravando esse áudio e falar, pô, cala a boca. Falou.